bronha disso aqui também. Onde que aparece? Tá gravando. Ai. Boa tarde, pessoal. Podemos começar depois dessa saga de quase 30 minutos perdido? Sobre a aula passada, alguém tem alguma dúvida? Não. Então vamos seguir adiante. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, dar uma recapitulada sobre noções de anatomia e fisiologia das aves. Eu não vou dar ênfase em todos os detalhes, porque isso vocês já deveriam ter visto ou já viram na disciplina de anatomia e parte na disciplina de fisiologia do sistema digestório e fisiologia animal como um todo. Tá? Então eu vou dar uma pincelada em todos os sistemas respiratório, digestório, urinário, reprodutivo das aves, sistema esquelético também, esquema locomotor. E aí, depois, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre instalações e equipamentos. A aula passada ficou muito cansativa para vocês, porque a disciplina ela é puxada, são 5 aulas consecutivas. Então, assim, o que eu ministrei semana passada é o conteúdo que eu normalmente ministro no presencial. Talvez tenha ficado uma sobrecarga de informação, mas para que a gente possa conseguir trabalhar todo o conteúdo da ementa, eu tive que fazer essas subdivisões. Mas, assim, eu espero que vocês estejam compreendendo. Caso não estejam, vocês parem, perguntem, porque eu não quero ir só passando o conteúdo e vocês não estarem assimilando o que eu estou falando. Então, eu preciso que vocês estejam sempre juntos comigo no meu raciocínio de pensamento, tá bom? Vamos começar a saga Crepúsculo. Então, basicamente, geral, o que são as aves? As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas. São animais endotérmicos. O que são animais endotérmicos? Ou homeotérmicos? O que é isso? Um animal homeotérmico ou endotérmicos, que é o termo mais atualizado agora. Endotérmicos. O que isso significa? Nós somos endotérmicos. Por quê? Temperatura constante do quê? Os mamíferos e as aves mantêm a temperatura corporal interna constante, independente da variação do meio ambiente. Por isso, são considerados animais homeotérmicos ou endotérmicos. É claro que, dependendo da variação da temperatura, a ave vai dispor de alguns mecanismos, temperaturas mais amenas, temperaturas mais baixas. Então, a ave vai dispor de alguns mecanismos para promover o aquecimento do seu corpo, porque ela consegue manter a temperatura corporal desde que não esteja nos limites. Temperatura muito baixa ou temperatura muito alta. Tá? Então, quando ela não está numa situação de estresse por calor ou por frio, ela mantém sua temperatura corporal interna constante, independente da temperatura do meio ambiente. Quando ela entra nessa zona crítica, que nós chamamos, seja de baixas temperaturas ou elevadas temperaturas, aí essa temperatura interna corporal dela começa a sofrer em função dessa variação da temperatura do ambiente. Se for baixas temperaturas, o que as aves vão buscar fazer? Se aglomerar para se manter aquecida. E se for numa situação de estresse severo por calor, o que elas tendem a fazer? Se afastar, abrir as asas,
dependendo do ambiente onde elas estão criadas, se é no chão, elas começam a jogar areia, ou casca de arroz, que é o que a gente utiliza como cama dentro dos aviários, no intuito de perder esse calor excessivo, tá? Mas os animais endotérmicos ou homeotérmicos são aqueles animais, assim como nós, mamíferos, né? Conseguimos manter nossa temperatura interna constante, independente da temperatura do meio ambiente. E o que seria um animal pecilotérmico? E um exemplo. Dentro da produção animal, um exemplo de animal pecilotérmico. Gente, é só a Laura que está assistindo a aula hoje. Não tenho certeza, mas fala lá. Peixes, né? Que aí a sua temperatura corporal interna varia de acordo com a temperatura do ambiente, exatamente. Então, tem alguns répteis e principalmente os peixes, tá? A gente pode considerar como animais pecilotérmicos. Então, a temperatura corporal das aves varia de 40,5 a 43 graus, temperatura corporal interna da ave. Só que essa variação de temperatura vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a própria idade da ave. Então, o que acontece? Quando o pintinho nasce, bonitinho assim, sai de dentro do ovo, com um dia de idade, ele está desse tamanho, uma coisinha mais fofinha do mundo. Depois que cresce, ele vai ficando feio e depois ele volta a ficar bonito, tá? Então, quando as aves nascem, elas apresentam sua temperatura corporal em torno de 39 graus, que está abaixo do que é considerado normal ou adequado para elas. Por que isso aqui acontece? Por que as aves nascem com a sua temperatura corporal interna menor do que o desejado aqui, do que tem que ser? Alô, boa tarde, vamos começar a aula. Por que ao nascimento, nos primeiros dias de vida, os pintinhos, as aves, apresentam sua temperatura interna corporal menor do que é o recomendado, do que é o adequado, que é entre 40,5 a 43 graus? Alô, meu povo, se vocês não me responderem, eu não vou passar para frente. Professora, eu não sei direito, mas é porque eles ainda dependem da temperatura ali do ambiente, tipo, da mãe deles, para aquecer eles nos primeiros dias? Mas por quê? O que acontece? Quem que regula essa temperatura? É por conta do ovo, prof, que ele vem de dentro de um lugar que a temperatura era meio constante, alguma coisa do tipo? Porque o seu aparelho termorregulatório não está totalmente desenvolvido, tá? Então, mesmo que ele tenha ficado lá dentro do ovo, a temperatura de incubação de um ovo é em torno de 37 graus e meio. Então, é bem abaixo do que é o recomendado, do que é o normal para uma ave. Então, eles nascem com uma temperatura corporal interna de 39 graus, abaixo do que é o ideal, porque o seu sistema termorregulatório não está totalmente desenvolvido. E isso só vai acontecer, ele só vai conseguir regular e chegar a essa temperatura aqui quando ele tiver com aproximadamente 10 dias, tá? Então, principalmente porque o seu sistema termorregulatório ainda está em desenvolvimento. Então, a partir do nascimento, vai aumentar essa temperatura a partir do quarto dia, quando começa a sair de 39 graus e vai caminhando para 40,5 até 43, nessa faixa aqui.
E essa temperatura normal só se estabelece com 10 dias de idade. Em função disso, o que a gente precisa fazer com esses pintinhos? Por quê? Porque lá no campo, lá na granja, lá no aviário, eles não vão ficar com a mãe ou com o pai ali chocando eles, deixando eles embaixo das asas, para manter essa temperatura aquecida, para se manter aquecido. Então, o que a gente faz lá na granja para promover o aquecimento dessas aves? Coloca aquelas luzes e dão a aquecer. Eles juntinhos. O que mais? E tem que ser num local adequado também, que não corre vento, para eles não ficarem com frio. As cortinas fechadas. Ótimo. Todos esses cuidados é de suma importância. Um pouquinho mais para frente eu vou falar especificamente sobre os equipamentos, instalações, e na aula de frango de corte dá todos esses detalhes desses cuidados. Se a gente prestar atenção aqui nessa foto aqui a gente tem o que nós chamamos de círculo de proteção. Então, é um círculo, esse círculo ele é feito de eucatex, placas de eucatex, ele tem mais ou menos uma altura de 50 centímetros. Esses círculos de proteção, eles são instalados dentro do aviário. Por que se utiliza círculos de proteção? Para reduzir a área no intuito de promover o aquecimento mais rápido dessa região aqui. Isso aqui, esse chapéu de prata aqui, ó, isso aqui é o que nós chamamos de campânulas, que promove esse aquecimento. Essas campânulas, elas podem ser a gás, pode ser elétrica e tem outras fontes de aquecimento também, além das campânulas. Tem os fornos a lenha, forno a gás, enfim, tem uma diversidade de equipamento que promove o aquecimento dessas aves. Então, aqui dentro desse círculo de proteção, nós vamos ter uma bandeja com ração, um bebedouro de água. Uma bandeja com ração, um bebedouro de água e assim sucessivamente. E aqui no meio, nós temos a campânula desse exemplo, que é a nossa fonte de aquecimento. O que vocês conseguem perceber olhando para essa foto, imaginando a questão de conforto térmico? Espaço reduzido? O que tá... Como assim espaço reduzido? Em que sentido? A gente percebe aqui, ó, pode falar, Laura. Que eles estão muito longe porque está muito quente, a temperatura está muito alta. Exatamente. Então, o que acontece? Está muito quente aqui essa campânula, as aves tendem a se afastar. Então, elas estão aglomeradas em volta aqui desse círculo de proteção. O que nós devemos fazer, principalmente nessa primeira semana inicial, que é crucial para as aves, é estar atento justamente a esse comportamento das aves. Como que eu vou saber se a ave está com frio ou está com calor? Olhando essa foto, eu já consigo observar que elas estão com calor. Por quê? Porque a campânula provavelmente está muito baixa, está superaquecendo aqui. E aí elas não conseguem ficar distribuídas uniformemente dentro do círculo de proteção. Tá? Então, o que eu faria para corrigir isso? Aumentaria um pouco a altura dessa campânula para que reduzisse a incidência de calor excessivo, principalmente aqui nessa região central. Laura, você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar o que a Juliane falou, que a questão ele estar mais espalhadinho. Então, mais para frente eu vou mostrar uma outra foto para vocês que mostra quando tem, quando a temperatura está muito elevada ou está muito baixa, ou quando tem correntes de ar, o que seria o ideal, tá? Isso é um dos meios que se utiliza para reduzir a área de criação dessas aves nesses primeiros dias para facilitar o manejo e ter o controle melhor da população. Isso aqui se utiliza muito mais na região sul do Brasil, onde lá tem
épocas do ano bem distinta, bem caracterizada, e no inverno é muito frio. Então, é muito difícil conseguir aquecer um galpão ou parte de um galpão de forma eficiente. Então, a utilização dos círculos de proteção auxilia muito nesse sentido, porque faz grupos de populações e é mais fácil de controlar, observar o comportamento das aves. Aqui no Mato Grosso, principalmente aqui na nossa região de Sinop, tem vários integrados da Marombi, ou seja, a Marombi fica em Sorriso e ela distribui para os integrados. Acho que aqui em Sinop deve ter uns 15, 16 mais ou menos integrados da Marombi. Tem produtor que tem um galpão na propriedade, tem produtor que tem 2 galpões, tem produtor que tem 4 galpões, enfim. Então a Marombi entrega para esse produtor os pintinhos, a ração, assistência técnica, depois de completar o ciclo, 42 dias, faz a apanha dessas aves, leva para o abatedouro, abate, comercializa e paga para o produtor o quilo de carne que ele produziu. Beleza. E aqui na região, os produtores, quando eu fiz algumas visitas técnicas, hoje em dia está bem difícil de conseguir visita, não é nem por causa da pandemia. Antes da pandemia já estava bem difícil. Por quê? Porque quando veio aquela crise lá em 2016, 17, 18, lá da carne fraca, operação trapaça, etc. e tal, aí a fiscalização bateu pesado em cima dos produtores e impedindo o trânsito de pessoas que não fazem parte do sistema de produção ali, do ciclo de criação dessas aves. Então, para a gente conseguir uma visita, supondo que não tenha pandemia nem nada, uma turma com 11 alunos, eu já tenho dificuldade de conseguir visita técnica, por quê? Porque todos os alunos deverão utilizar o uniforme para entrar dentro da granja. E os produtores, eles têm um uniforme que os funcionários utilizam. E normalmente, uma granja que tem 4 galpões, quando tem muito funcionário, tem 3. Que é o dono, filho do dono e a esposa do dono. Tá? Então, eles não confeccionam grande quantidade de uniforme. Então, por isso, é uma das limitações que a gente tem. Se o produtor tivesse uniforme para todo mundo, seria um pouco mais fácil. Mas, ainda assim, tem que pedir autorização para a integração, para ver se eles autorizam. Por quê? Porque é fonte de contaminação dentro de um sistema de produção, e isso é muito complicado. Então, nos últimos tempos, estava muito difícil de conseguir visita técnica, e quando eu consegui, faz acho que pelo menos uns 2 anos que eu não consigo visita técnica, mas quando eu levei algumas turmas, a gente observava nos galpões que tem campânula. Só que aqui eles não utilizam, porque não existe essa necessidade, porque a gente, embora tenha a época da chuva e da seca, a gente está numa região onde a temperatura normal varia entre 28 e 30 quando a gente tira a média, mas assim, as temperaturas de Sinop têm que ser muito elevadas. Então, só fazendo o sistema pinteiro, que é reduzir a área do galpão feito com lonas, já consegue promover o aquecimento do ambiente para promover um melhor conforto térmico para essa ave. Um pouquinho mais lá para frente eu vou falar de sistema pinteiro novamente e círculos de proteção, tá? Então, só para informar vocês que aqui na região, os integrados têm nos galpões as campânulas, mas assim, acho que nem eles sabem a última vez que eles fizeram uso da campânula, né? Só quando, agora nessa época que faz umas 2, 3 semanas que tem chovido constantemente, tende a cair um pouco mais a temperatura. Mas quando a gente faz o sistema pinteiro, é fácil de controlar essa temperatura aqui na nossa região. Regiões onde tem o inverno muito rigoroso, é de suma importância fazer uso dos equipamentos de aquecimento, tá? Para controlar todo esse problema da termorregulação das aves. Tranquilinho? Vamos adiante. Então, as aves são animais vertebrados, corpo recoberto com penas.
animais endotérmicos que apresentam o seu corpo protegido pela pele. Então, a pele das aves, ela tem a função de proteger o corpo contra as lesões. E essa pele é de suma importância, porque quando tem lesões na pele, lesões na carcaça, a carcaça ela já é penalizada. Então, o custo, o ganho do proprietário, ele acaba reduzindo quando tem muitas lesões na pele. Professora, mas como que vai promover uma lesão na pele do frango? No momento da panha, quando os funcionários vão no galpão, que eles começam a juntar essas aves em grupos menores e colocar dentro da caixa de transporte, as aves elas se estressam, fato isso, elas acabam subindo umas em cima das outras, ou mesmo na hora que coloca essas aves na caixa, a unha de uma ave pode arranhar a pele da outra ave e aí rasga a pele e machuca a ave que ainda está viva. Mas pensando no rendimento de carcaça lá no frigorífico, é uma carcaça que já vai estar penalizada se fosse para venda de frango inteiro. Então, essas carcaças com lesões provocadas principalmente por unhas, no momento da apanha ali, elas são destinadas para cortes, tá? A pele, ela é delgada, ela é fina, então ela rasga com muita facilidade. Então, lá no abatedouro, deve estar sempre em constante observação. A temperatura da caldeira, para não esquentar excessivamente a pele da ave no momento de fazer a depena, não rasgar essa pele, porque tudo isso é prejuízo, é penalização para a carcaça, e para o frigorífico e para a integração como um todo, tá? As aves, elas não possuem glândula sudorípara. Se elas não possuem glândulas sudoríparas, como que elas transpiram, como que elas fazem a troca de calor, principalmente numa situação de elevadas temperaturas? Pela respiração. Exatamente. Além da respiração, que é o que nós chamamos de frequência evaporativa, né? Elas também podem perder calor, só que aí é bem menos eficiente quando comparado pela respiração por meio de cristas e barbelas e também pelo coxim plantar delas, tá? Pela almofadinha aqui das patas dela. Mas o que é mais eficiente essa troca de calor é por meio da respiração. Então, as aves não apresentam glândulas sudoríparas, mas elas apresentam a glândula uropigiana. A glândula uropigiana é essa glândula aqui, e ela fica dentro da famosa sambiquira, que nós falamos bastante na semana passada, que tem gente, principalmente povo lá de Santa Catarina, que vai no mercado só para comprar um saco de sambiquira. Que beleza! Mas tudo bem. Qual que é o objetivo? O que que essa glândula uropigiana ela produz? Vocês sabem? Já ouviram falar? Ela produzia uma espécie de líquido. Aquele líquido que ele passa nas penas para deixar impermeabilizante. né, prof? Exatamente, vocês estão muito sabidos, meu Deus do céu. Então, a glândula uropigiana, essa glândula aqui, ela promove a formação de muco que as aves vão acabar passando para as penas para promover a impermeabilização das penas. Então, não sei, vocês provavelmente já devem ter visto passarinho, pombinha, galinha, frango, etc. e tal. Quando eles estão na chuva, a água cai e escorre, é como se fosse um telhado, ela é impermeabilizada mesmo, ela não permite que essa umidade entre. É claro que vai depender da frequência de chuva e da intensidade dessa chuva e o tempo que esses animais ficarão expostos. Mas ela tem justamente essa função de promover a impermeabilização das penas. Então, as aves vai pegar esse muco, que é como se fosse um óleo, um lubrificante, com o bico e vai passando
nas penas, promovendo essa lubrificação. Tá? Então, é aqui que é produzido esse muco, esse óleo que protege as penas. A coloração da pele. Isso está bastante ligado com o que os animais consomem, então a combinação dos pigmentos presentes na epiderme e na dieta fazem com que ocorra maior ou menor pigmentação dessa pele. As aves apresentam ausência da melanina, que é o pigmento que promove essa cor. Então, o que vai auxiliar muito a coloração dessa pele é a alimentação. Me deem exemplos de alimentos que podem reduzir essa pigmentação de pele aqui. Vocês têm conhecimento de algum alimento que tem baixa concentração de carotenoides? Que a gente utiliza basicamente para formular uma ração, milho e farelo de soja. Então, o milho ele apresenta uma boa quantidade de carotenoides e esses pigmentos presentes aí, eles acabam auxiliando nessa pigmentação aqui da epiderme das aves. Mas tem um outro alimento energético que a gente pode usar em substituição ao milho, dependendo do preço, que ele, nutricionalmente, ele tem a composição muito semelhante à do milho, só que pensando em frangos de corte, galinha poedeiras, ele tem uma baixa concentração de carotenoides, que vai influenciar muito na pigmentação da pele das aves e na gema do ovo, no caso de poedeiras. Que alimento é esse? É um alimento energético, já vou dar a dica. Dou-lhe 1, 2, 3. Ninguém lembra? Não vou falar que vocês não sabem. Vou falar que vocês não lembram, porque vocês deveriam saber, já disse. Fala, Leonardo. KKKKK. Não, é esse não. Não pode dizer que não sabe, porque vocês têm que saber. Sorgo, meu povo. O sorgo, ele apresenta... Isso, não lembro, fica mais bonito. Não lembro, mas vou pesquisar. É assim que se diz. Não lembro, mas eu vou pesquisar. Não estou me recordando. Mas falo, não sei, pelo amor de Deus. O sorgo, ele é um alimento energético nutricionalmente muito parecido com o milho. O único problema dele para a avicultura, para a produção de frangos ou produção de galinha poedeiras, é a concentração de carotenoides presente nele. Então, ele tende a produzir um produto final com uma coloração de pele mais branca, né? E no caso da gema de ovo das galinhas, uma gema de um amarelinho bem clarinho. Que aí quando a gente vai quebrar o ovo e aquela gema amarelinha clarinha fala, esse ovo acho que pode estar estragado, não está tão apático, etc e tal. Então o sorgo, ele tem esse probleminha. Beleza, mas professor, o preço do sorgo tá bom. Eu quero substituir ele pelo milho, porque o milho subiu um pouco, o sorgo tá bom. Como que eu vou contornar esse problema? O que eu faço? O que vocês fariam? Professora, não tenho certeza, mas não tem aditivo que pode suprir isso? Pigmentantes. Tem os naturais e tem os artificiais. Então, é justamente isso que a gente vai colocar na ração. Pigmentante. Qual o objetivo do pigmentante? Pigmentar, dar cor. Então, se eu estou precisando de uma coloração mais intensa de amarelo, eu uso o pigmento que vai auxiliar nesse sentido. Tá? Então, tem vários pigmentantes aí, naturalmente utilizados, artificiais também. Tem vários. E coloral se utiliza, açafrão se utiliza, que são os considerados naturais, mas tem N outros, flor de marigold,
que é aquele cravo de defunto, tem vários nomes também, então tem a função de auxiliar nessa questão de pigmentação, auxilia nessa coloração. Porque o consumidor ele é muito visual, né, gente? A gente olha e a gente às vezes come com os olhos, né? Então, se vê algo muito apático, muito sem graça, já acaba desconfiando da qualidade nutricional do produto. Beleza? Seguimos. A cabeça das aves, então ela é composta por cristas e barbelas que auxiliam na troca de calor. Não é tão eficiente quanto a ofegação, mas auxiliam nessa troca de calor. O tamanho e a coloração das cristas e barbelas, elas vão estar muito relacionadas com os hormônios sexuais. Normalmente, as aves, principalmente as coedeiras, quando estão na fase produtiva, produzindo os ovos, elas tendem a ter cristas, barbelas e canelas menos pigmentadas. Por quê? Porque elas estão direcionando esses nutrientes, essa pigmentação, essas reservas desses nutrientes para essa produção, tá? Então, o tamanho e a coloração está muito relacionado com hormônios sexuais. Então, as aves, aqui na cabeça delas, a gente tem os lobos auriculares, onde elas escutam, olhos, anéis dos olhos, que é essa parte mais avermelhada aqui em torno dos olhos das aves, bico, e aqui na pontinha tem a narina também. No bico das aves, no bico do pintinho, quando ele nasce, ele tem uma protuberância, um apêndicezinho bem pequenininho, que é o que nós chamamos de dente do ovo. Qual é a função desse dente do ovo para o pintinho no momento do nascimento? Cri, cri, cri. Não é onde ele vai quebrar? Exatamente. Utilizar para quebrar a casca? Esse dente do ovo vai auxiliar o pintinho no momento do nascimento, fazendo a bicagem dos ovos, permitindo com que ele consiga sair de dentro desse ovo. Quando eu for falar lá da parte de incubação, aí eu vou dar uma ênfase maior nessa questão de quanto tempo fica, quanto tempo demora para ele quebrar o ovo, etc. e tal, tá? Então, tem o dente do ovo, que fica no bico, que é uma protuberância na parte externa do bico, que auxilia na quebra dos ovos no momento do nascimento, tá? A narina das aves estão aqui e o bico, que ele é constituído principalmente de queratina. A perna dessas aves, as canelas no caso, né? Porque perna é a parte de coxa e sobrecoxa. Então, as canelas das aves, ela é constituída de escamas, apresenta os esporões, os galos principalmente, que são bem desenvolvidos esses esporões, e as unhas. Aqui a gente vê uma diferença bem nítida entre um macho, tamanho de cristas e barbelas, e uma fêmea. A gente já tinha mostrado isso para vocês na aula passada. E os galos reprodutores, eles são muito agressivos. Então, quando a gente entra dentro de um aviário de aves reprodutoras, dentro de um matrizeiro, a gente deve tomar bastante cuidado com os galos, porque eles vêm para cima e utilizam bastante esses esporões, que para eles é um mecanismo de defesa. Por isso, ele é bastante desenvolvido e é bastante afiado. Então, a gente sempre toma bastante cuidado com relação a isso. As penas das aves. Então, a pena ela é composta quase que exclusivamente de queratina. O que é a queratina? O que é a queratina? É um carboidrato. É? Polissacarídeo. É mesmo? Não, errei.
Tô confundindo com quitina, professor, esquece. Não. É queratina. Queratina é uma proteína sintetizada por muitos animais para auxiliar na formação de estruturas mais rígidas, como pena, unha, bico, tá? Então, pena, unha, bico são compostos exclusivamente de queratina. As penas, elas promovem a proteção do corpo das aves contra as injúrias, contra os arranhões, que eu já falei para vocês, e também auxilia a manutenção da temperatura corporal, principalmente quando essas aves são mais novas, onde elas sofrem mais para regular essa sua temperatura corporal em função do seu sistema termorregulatório, que ainda está em desenvolvimento. Então, se a gente pegar uma pena e levar para o microscópio e dar um aumento, a gente vai ver estruturas semelhantes a isso aqui. Então, a gente tem a rama, que é esse pendão inteiro aqui, onde vai ficar preso as barbas e as bárdulas. As barbas são essas partes maiores, e se a gente der um aumento, a gente vê essa trama que tem aqui na pena das aves, que chama de bádulas. Então, é como se fosse um casaco mesmo. Então, não tem como a umidade passar tão facilmente, porque ela é muito bem trançada, vamos dizer assim. Então, tem o canhão, que vai dar sustentação aqui à raque, que é esse eixo central aqui. Nesse eixo central aqui vai ter as ramas ou as barbas, que são esses pedaços de pena, e quando a gente amplia essa informação aqui, a gente tem essa trama aqui, que nós chamamos de bárbulas, belezinha? Por isso que é difícil da penetração da água e é fácil para auxiliar na manutenção da temperatura corporal, mantendo essas aves aquecidas numa situação de estresse por frio. Numa situação de estresse por calor, as aves tendem a abrir as asas para permitir que o vento passe por essas penas, auxiliando na troca de calor, tá? Então, ao mesmo tempo que ela protege e auxilia na manutenção da temperatura corporal, principalmente numa situação de estresse por frio, numa situação de estresse por calor, é só abrir as asas, abrir essas penas, que o vento do próprio ambiente passa, tirando aquele calor excessivo do corpo das aves. Os pintinhos, eles nascem assim fofinhos com essas penugem. Então, isso não chega a ser uma pena. Uma penugem, é algo bem fininho mesmo, que eles vão trocando essas penuginhas por penas, e isso ocorre até os 28 dias. Então, no período de transição, eles começam a trocar essas penuginhas aqui por penas, primeiro pela asa e pela cauda. É que essa foto quando vocês aumentam a tela aí, vocês podem ver melhor. Não sei se vocês estão com a tela estendida ou não, mas quando a gente dá um zoom aqui na tela, por exemplo, a gente consegue observar que aqui na parte da asa e da cauda tem uma coloração um pouco mais clara, mais branca. Então, nessa região aqui, de asa e cauda, é onde ocorreu as trocas já das penugens pelas penas permanentes. E esse empenamento todo, ele é realizado quando as aves estão com 28 dias, aí sim elas estão totalmente empenadas. E aí o que vai acontecer? Elas só vão terminar de desenvolver, terminar de crescer, mas elas já vão estar com todas as plumas assim bonitas. Então, depois que os pintinhos passam ali da 7ª semana até chegar aos 28 dias, 4ª semana, entre a primeira, começo da 2ª semana, e até a 4ª semana, essa fase de transição é a fase, na minha opinião, na opinião de muita gente que trabalha com aves, é a fase onde eles ficam mais feios, que é essa troca mesmo, que ele não está nem com pena e nem sem pena, ele está em transição.
4 a 8% do peso relativo da ave é composto de penas, e é claro que esse peso aqui vai depender muito da idade e do sexo das aves. Aqui a gente pode observar que os machos eles são muito maiores do que as fêmeas. Então, essa quantidade de pena aqui de 4 a 8% vai depender muito da idade da ave e do sexo dela. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema locomotor das aves. Então, aqui a gente tem um esqueleto das aves, né? As aves, elas são uma espécie que apresenta os ossos mais leves quando comparada às outras espécies. Elas apresentam os ossos assim, todos vazados, oco que a gente diz. E por que os ossos das aves, ele é cheio assim dessas entranhas? Por que ele é todo vazado, assim, ele não é rígido como das outras espécies animais? É o que nós chamamos de ossos pneumáticos. Não tenho certeza, professora, mas é porque elas foram aves adaptadas, elas era para voar, no caso? Para facilitar o voo, exatamente. Independente do melhoramento genético que essas aves sofreram, ave voa, né? O objetivo delas é voar. Então, é claro que se a gente pensar em frango de corte, galinha poedeira, que já tem houve bastante esse melhoramento genético, etc. e tal, então elas perderam essa capacidade de voo. Não porque elas não conseguem mais voar, mas é porque elas são muito pesadas agora, os frangos de corte principalmente. Então, quando a gente entra dentro de um galpão, as aves elas tendem a se abrir. Você vai entrando, elas vão abrindo. Elas não são aqueles animais que vêm para perto para ver o que é de curioso, elas fogem. E normalmente quando elas tentam querer correr, elas abrem as asas assim, vai andando rapidinho, mas não consegue dar o voo, porque hoje elas já foram muito melhoradas geneticamente no intuito da deposição de tecido corporal. Então elas perderam essa habilidade de voar. Mas os ossos, eles são dessa forma, assim, considerados pneumáticos, justamente para facilitar o voo das aves. O esqueleto, ele vai promover sustentação no corpo dessas aves, ele é rico em cálcio e fósforo e promove alterações adaptativas para o voo. Então, o número de ossos das aves é menor quando comparado a outras espécies de animal. A concentração mineral, cálcio e fósforo, é muito maior para promover essa sustentação e os ossos são pneumáticos, ou seja, eles são vazados para auxiliar o voo. Outro tecido que compõe o sistema locomotor são os músculos. Então, os músculos eles serão responsáveis pela movimentação, né? Os músculos eles constituem aproximadamente 75% do peso da ave e a composição desses músculos é de 70% a 75% de água, 25% de proteína e 5% de carboidrato. A cor dessa carne, desse músculo, está relacionado com a função da fibra. Então, a gente tem fibras brancas e fibras vermelhas. A ave, ela apresenta, na sua maior composição, fibras brancas ou vermelhas? Brancas. Brancas, exatamente. Diferente dos ruminantes, por exemplo, que tem alta concentração de fibras vermelhas, carne branca, carne vermelha. Como que a gente diferencia esse tipo de fibra? Em função do metabolismo energético dessas fibras. Então, a gente tem um metabolismo energético oxidativo e glicolítico. O oxidativo, ele apresenta pequenas... Deixa eu só ver aqui, onde que eu anotei esse aqui. Possui bastante mitocôndrias, pigmento mioglobina, que vai transportar o oxigênio para os músculos,
e uma abundância dessa mioglobina, e elas são bastante vascularizadas. Então, as fibras do tipo 1, ela apresenta uma contração lenta e tem um metabolismo energético oxidativo. Então, nós chamamos essas fibras de SO, oxidativo. Então, são as fibras vermelhas. Então, ela tem bastante mitocôndria, é bem vascularizada e tem uma grande quantidade de mioglobina, que transporta o oxigênio para os músculos. As fibras do tipo 2A apresentam contração rápida e metabolismo energético oxidativo. Então, ela é as fibras que nós chamamos FOG, que ela apresenta fibras tanto vermelha quanto branca. Se a gente pegar a coxa e a sobrecoxa do frango, ele vai ter uma coloração um pouco diferente daquela carne presente no peito das aves. Por quê? Porque as pernas são um meio de locomoção das aves, então elas tendem a se movimentar para ir até um bebedouro, para ir até um comedouro, mas ela não se movimenta muito. No máximo, a distância que uma ave vai se locomover para ir até um bebedouro, até um comedouro, 2,5 metros aproximadamente. Então, quando a gente pensa em dimensionamento de galpão, instalações e equipamentos, a gente já tem que observar a quantidade correta de equipamentos e a equidistância de um para o outro, para não promover uma distância muito longa, que isso vai acabar prejudicando o desempenho das aves. Tá? Então, elas não caminham grandes distâncias para chegar até o comedouro e bebedouro. Então, se a gente comparar a carne da coxa e sobrecoxa, ela tende a ser um pouquinho mais escura do que a carne do peito em função dessa locomoção. E, no geral, a carne de frango, elas são fibras do tipo 2B, que apresentam uma contração rápida e metabolismo energético glicolítico, que é as fibras FG. Então, são um tecido branco. As fibras do tipo 2A, vocês estão com material de anotação aí? Eu acho que eu vou passar essas coisinhas aqui para vocês anotarem que isso é importante. É uma complementação dessa informação aqui. Quando eu estou no presencial, eu passo isso na lousa, mas agora vai ter que ser por aqui mesmo. Vocês têm material aí que vocês possam anotar essas informações? Sim, prof. Então, eu vou falar. Fibras do tipo 1, essa daqui, ó. Contração lenta e metabolismo energético oxidativo. A estrutura dessas fibras, elas são fibras pequenas, possuem numerosas mitocôndrias e pigmentos mioglobina. Daí a senhora só pode falar um pouquinho mais devagar? Ó, então vamos começar lá do princípio do começo. Fibras tipo 1, contração lenta, metabolismo energético oxidativo. São pequenas, possuem numerosas mitocôndrias e pigmentos mioglobina. E pigmentos mioglobina em abundância. E são bem vascularizadas. Vou repetir agora. Fibras tipo 1, contração lenta, metabolismo energético oxidativo, SO, são pequenas, possuem numerosas mitocôndrias e pigmentos mioglobinas em abundância e são bem vascularizadas.
Conseguiram anotar? Posso passar para fibras do tipo 2A? Fibras do tipo 2A. Contração rápida, metabolismo energético oxidativo, conhecido como fibras FOG, metabolismo energético oxidativo. São de tamanho médio, numerosas mitocôndrias e muita mioglobina, alta vascularização e são resistentes à fadiga. Vou repetir. Fibras tipo 2A. Contração rápida, metabolismo energético oxidativo. Aí eu vou pedir para vocês completarem. Oxidativo e glicolítico. Por isso que elas são denominadas FOG, porque são fibras do metabolismo energético oxidativo e glicolítico, tá? Por isso que elas se diferenciam das fibras SO, porque aqui ela tem parte oxidativa e parte glicolítica. Então, elas são tamanho médio, com numerosas mitocôndrias, muita mioglobina, alta vascularização e são resistentes à fadiga. Então, nós temos fibras vermelhas e brancas. Quer que repete ou não precisa? Beleza. Posso ir para a última fibra? Eu vou só repassar essa segunda aí, tá? Fibras do tipo 2A, contração rápida, metabolismo energético oxidativo e glicolítico, são de tamanhos médios, com numerosas mitocôndrias, muita mioglobina, alta vascularização e são resistentes à fadiga. E as fibras do tipo 2B são as fibras de contração rápida, metabolismo energético glicolítico, FG. São fibras grandes, com poucas mitocôndrias e mioglobina. Pouca vascularização. Professora, tem como repetir depois de energético glicolítico? São de tamanho grande, com poucas mitocôndrias e mioglobina. Pouca vascularização. E são facilmente fadigáveis. Acumulando facilmente ácido lático. Vou repetir. Fibras do tipo 2B, contração rápida e metabolismo energético glicolítico, fibras FG. São fibras grandes,
com poucas mitocôndrias e mioglobina, pouca vascularização, são facilmente fadigáveis e acumulam facilmente ácido lático. Repete mais uma vez, professora. Repito, fibras do tipo 2B, contração rápida e metabolismo energético glicolítico, FG, são fibras de tamanho grande, com poucas mitocôndrias e mioglobinas, pouco vascularizadas, são facilmente fadigáveis e acumulam facilmente ácido lático. Por quê? Porque falta oxigênio, então fadiga a musculatura, certo? Por falta de oxigênio, porque elas são pouco vascularizadas. Todo mundo conseguiu anotar? Leonardo? Beleza. Então, isso aqui é uma informação. Oi. Deixa eu perguntar um negócio a respeito da disciplina. A senhora disponibiliza os slides ou não? A aula fica gravada lá. Os slides eu não costumo disponibilizar, mas como a aula está gravada lá, é só vocês reassistirem novamente e ir passando passo a passo, tá? Mas eu deixo bastante material de apoio lá, de onde eu tiro todas essas informações para construir a aula, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada. Seguimos? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o desempenho da ave, o peso corporal em função da idade e o crescimento relativo dos diferentes tecidos em relação à idade. Então, o que acontece com os frangos de corte, principalmente? Eles têm um crescimento muito acelerado, né? E aí eles chegam no momento onde eles param de depositar tecido e aí aqui cria-se um platô, se torna constante, ele não consegue mais transformar tecido e aí ele começa a depositar gordura. Por isso que não adianta a gente querer levar um lote de frango de corte mais do que 45, 47 dias, porque o excedente ali vai ser na forma de gordura. E esse é prejuízo para o produtor, porque ele vai estar gastando ração para alimentar essas aves, só que não vai estar depositando na forma de músculo, e sim de gordura, e isso não é interessante. Quando a gente observa aqui o crescimento relativo desses tecidos, primeiro vai ter o desenvolvimento ósseo, que é essa curvinha menor aqui. Por quê? Porque o organismo precisa ter sustentação para depois ele conseguir depositar a carne, depositar o tecido ali. E aí, por fim, o que começa a desenvolver é o tecido gorduroso. Então, na sequência de crescimento relativo, temos um desenvolvimento mais rápido do esqueleto, concomitantemente começa a desenvolver a musculatura, só que o seu pico de desenvolvimento é depois que o esqueleto já está totalmente desenvolvido, né? E aí, a partir do momento que não ocorre mais deposição de tecido, de músculo, começa a ocorrer o quê? Deposição de gordura. Então, quando chega nesse ponto aqui, está na idade de abate das aves, porque a partir daqui a deposição de tecido ela só tende a decair e aumentar a deposição de gordura, que não é o interessante para a produção de frangos de corte e para nenhuma outra produção, porque o que se almeja é produção de carne, não a produção de gordura, tá? Isso pensando monogástrico, aves, suínos, né, que o excesso de gordura ele não é vista com bons olhos. Beleza?
Seguimos. Agora a gente vai falar sobre o sistema locomotor. Ficou alguma dúvida? Precisa voltar em algum slide? Está tranquilo? Senão eu vou entrar no sistema respiratório. Tranquilo. Então vamos lá para o sistema respiratório. A função do sistema respiratório é promover a troca gasosas. Entra oxigênio, vai para as células e o que sai das células para fora do corpo é o CO2. Tá? Então, entra oxigênio, sai gás carbônico e assim sucessivamente. Outra função do sistema respiratório é a dissipação de calor. Então, as aves não apresentam glândulas sudoríparas, que eu já falei para vocês. Então, elas trocam calor efetivamente pelo resfriamento evaporativo, ou seja, ofegação. Elas abrem o bico e ficam fazendo essa ofegação, tirando aquele calor excessivo de dentro do corpo, trocando com o meio, tá? Vocês provavelmente já fizeram bioclimato e vocês já viram esse mecanismo lá em bioclimatologia. Outra função do aparelho respiratório é promover a detoxicação de produtos do metabolismo, ou seja, retirar o excesso de CO2 do organismo das aves. E outra função do aparelho respiratório é promover a vocalização. Então, o galo cacareja, por quê? Por causa da siringe, que promove essa vocalização. Quando a gente pensa em síndromes metabólicas, a gente chega nessa situação aqui, ó, de detoxicação de produtos do metabolismo. Por quê? Quando ocorre a síndrome metabólica, a ascite, por exemplo, ela tem vários fatores que podem desencadear o desenvolvimento da ascite. Por exemplo, altitude. Os jogadores de futebol, quando vão jogar na Bolívia, por exemplo, eles sofrem bastante com a questão da altitude, do ar rarefeito, porque reduz a oxigenação. Então, eles correm um pouquinho e já estão cansados, porque o metabolismo não está acostumado naquele ambiente. Uma coisa é a pessoa que já mora na Bolívia, altas altitudes, já está acostumado a essa questão de altitude, de ar rarefeito, etc. e tal. Uma coisa somos nós. Então, isso tudo está relacionado com a altitude em relação ao nível do mar. Então, os brasileiros, quando vão jogar na Bolívia, por exemplo, eles sofrem bastante com essa questão da altitude e questão da respiração. E é justamente isso que pode acontecer com as aves. Quando as aves são criadas em altas altitudes, elas têm dificuldade de promover essa oxigenação e de levar esse oxigênio para o sangue, para ir para todos os órgãos. E aí, a hora que chega lá no coração, onde esse sangue ele vai passar, vai ser transformado ali, entrando o oxigênio, retirando o CO2, ele não consegue fazer corretamente essa conversão. E aí, ao invés de mandar o sangue oxigenado para o organismo da ave, tem um extravasamento ali no coração, no átrio, e aí sai o sangue rico em CO2 e vai para o organismo da ave, vai para o corpo da ave, que é quando isso vai influenciar lá no fígado, vai ter uma sobrecarga nesse fígado e aí ele vai promover o extravasamento desse líquido produzido para a região abdominal da ave. Mas um dos fatores que influencia o desenvolvimento de ascite na ave é a altitude com relação à troca de oxigênio e CO2. E tem outros fatores também que vai influenciar. Eu vou dar uma aula específica só sobre isso, tá? Mas eu quis só trazer esse exemplo em função dessa função que o aparelho respiratório tem de tirar esse excesso de CO2 do organismo. Quando a ave não é eficiente em promover essa troca, aí ela pode
entrar nessas questões de desenvolvimento de síndromes metabólicas. Então, o aparelho respiratório da ave ele é composto aqui laringe, traqueia, cordas vocais e o pulmão, né? Então, a traqueia, vocês por acaso já compraram um peito de frango que aderida a esse peito de frango veio uma estrutura semelhante a um canudo cheio de anéisinhos, assim, como se fosse um canudo cheio de anéis mesmo. É esse exemplo que eu consigo dar. Sim, esse tubinho cheio de anelzinho é o que nós chamamos de traqueia. É por onde o oxigênio vai entrar até chegar no pulmão das aves, tá? Vamos fazer mais umas anotações aí. A laringe, que está bem aqui no comecinho, a boca da ave, ela é chamada de orofaringe, quando a gente pensa no sistema respiratório, tá? Então, essa orofaringe é a ligação que faz da boca até chegar na laringe. Então, essa denominação de orofaringe, ela permite dizer que as aves não têm palato mole, então elas não têm o palato mole e nenhuma construção evidente que separa a boca da faringe das aves. Então, não tem uma partezinha que diferencia, aqui começa a boca, aqui termina a boca. Então, é como se fosse um emendado no outro, vamos dizer assim. Vamos ver o que o Leonardo diz ali. Não falou? Nada. Então, anotem aí. Orofaringe. Orofaringe. Assim. As aves não têm palato mole e nenhuma construção evidente separando a boca da faringe. Ponto. Cavidade combinada que vai do bico até o esôfago. Eu vou repetir. Orofaringe. As aves não têm palato mole e nenhuma construção evidente separando a boca da faringe. Ponto. A cavidade combinada que vai do bico até o esôfago. Então, aqui a gente tem o bico e aqui a gente tem o esôfago. Conseguiram anotar? Então, vamos anotar uma informação aí sobre a laringe agora. A laringe é composta de estruturas cartilaginosas e ósseas posicionadas antes da traqueia. Vou repetir. A laringe é composta de estruturas cartilaginosas e ósseas posicionadas antes da traqueia. Funções da laringe. Funções.
evitar entrada de corpos estranhos para dentro da traqueia e auxiliar na deglutição. Cortou aqui na hora que a senhora estava falando corpos estranhos. Aí no chat, para dentro da traqueia. Deglutição. No chat, as duas funções. Então, a laringe tem a função de evitar a entrada de corpos estranhos para dentro da traqueia e auxiliar na deglutição de alimentos e modulação da voz. Então, quando a gente está comendo, que a gente engasga, que a gente fala, entrou pelo buraco errado, é justamente isso. Porque não tem, no caso das aves principalmente, não tem essa separação de laringe, faringe, esôfago, traqueia. Tá todo mundo ali, um justaposto do outro, bem próximo um do outro. E a falha nesses mecanismos, desses movimentos voluntários, faz com que entra o alimento pelo buraco errado e vai parar lá na traqueia quando a gente engasga, etc. e tal. Porque por ali é para passar o oxigênio que vai para os pulmões, tá? Então, a função da laringe é evitar a entrada desses corpos estranhos para dentro da traqueia. Além disso, ela auxilia na deglutição de alimentos e auxilia na modulação da voz. Professora, tem como repetir a primeira frase sobre laringe? Tem, vou repetir tudo a laringe. A laringe é composta de estruturas cartilaginosas e ósseas, posicionada antes da traqueia. Beleza? E aí ela vai ter a função, como ela fica antes da traqueia, ela tem essa função principal aqui, que é evitada de corpos estranhos, partículas de ração, de milho, etc. e tal, para dentro da traqueia, para não comprometer o sistema respiratório, tá? E a outra função dela é auxiliar na deglutição de alimentos e modulação da voz. Então, ela auxilia na deglutição de alimentos, então ela também vai estar presente ali no sistema digestório. Tá? O sistema respiratório das aves, ele é composto então das cordas vocais, pulmão, laringe, traqueia, além das narinas, que estão próximo do bico, orofaringe, que é a abertura que vai do bico até o esôfago, que é mais ou menos aqui, laringe, traqueia, siringe, que é quem promove a vocalização, faz com que as aves emitam os sons. Brônquios, tem os primários, secundários e os terciários. Os pulmões, que eles ficam presentes aqui na parte dorsal das aves, e os sacos aéreos. E agora eu vou falar para vocês como que funciona o sistema respiratório dessas aves, porque ele é constituído dessas partes, e como que vai funcionar esse sistema respiratório. Então, os pulmões, como é a estrutura dos pulmões? Eles são rígidos e pouco flexíveis, localizados na parede dorsal da região torácica das aves. Eles são divididos em brônquios primários intrapulmonar, brônquios secundários médio ventral e dorsal e látero ventral, e brônquios terciários ou parabrônquios, ou que nós chamamos de pulmões verdadeiros. E eles são divididos em neopulmonares e paleopulmonares. Então, quando a gente faz a necrópsia da ave,
Os pulmões, eles vão estar nessa parte dorsal aqui das aves e a estrutura dele é como se fosse uma esponja, uma estrutura bem de esponja na coloração rosa clara. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto aqui, se eu achar alguma foto depois eu mostro para vocês. E aí, como que ocorre, o que esses pulmões terão como função? Promover a troca do oxigênio e liberação do CO2. Como que acontece? Só antes de eu falar como que ocorre o processo de inspiração e expiração, é importante da gente falar dos sacos aéreos. Diferente das outras espécies, as aves apresentam sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles se comunicam com os brônquios primários, secundários e terciários, e eles estão distribuídos aqui em toda a cavidade tóraco-abdominal. Nos espaços onde não tem vísceras, tem os sacos aéreos. A função dos sacos aéreos é facilitar o voo das aves, né? Então, as aves, elas apresentam 9 sacos aéreos. Nós temos 2 na região abdominal, 2 torácico posterior, 2 torácico anterior, 1 interclavicular e 2 cervicais. Vamos passar aqui. A função, o que são esses sacos aéreos? Ele não tem não possui uma irrigação sanguínea, ele não interfere diretamente na respiração, mas para que ocorra a respiração, o oxigênio que entra pela traqueia vai passar pelos pulmões verdadeiros, que são os neopulmonares e os paraopulmon, para chegar nesses sacos aéreos. Então, ele vai ser um meio de transição por onde esse oxigênio vai estar passando. A principal função desses sacos aéreos é promover uma circulação rápida de ar pelos pulmões, tornando a ave mais leve para o voo, manter a temperatura corporal pela difusão de vapor de água pelos pulmões, resfriamento evaporativo. Então, esses sacos aéreos vai auxiliar na troca de calor das aves por meio da respiração. E, além disso, eles são reservatórios de ar para as aves de voo rápido. Por exemplo, isso não acontece com frangos de corte, nem com galinhas poedeiras, mas com codornas, esses sacos aéreos auxiliam muito nessa questão aqui. As codornas elas são animais bastante rústicos e elas, no nosso projeto lá, quando elas acabam escapando da gaiola e você vai pegar elas são muito ligeiras e elas voam bem rápido e vão bem longe. Então, normalmente, a gente deve estar bastante atento para deixar a porta do galpão fechada, para se acaso escapar as codornas de dentro da gaiola, fique muito mais fácil da gente conseguir pegar ela, ao invés dela voar e sair para fora do galpão, e aí só Deus para cuidar. Teve uma vez, quando eu estava fazendo pós-graduação lá em Maringá, que nós fomos fazer a transferência das codornas de um galpão para o outro. Era uma distância, vamos pensar ali na UFMT, como se fosse ali da guarita até lá no laboratório de máquinas, lá embaixo. E aí, quando a gente foi fazer essa transferência das codornas, não tinha o trator, a carreta da universidade disponível. E aí a gente acabou levando as codornas de carriola, enchia as caixas de codorna, colocava na carriola e levava. E aí tinha um amigo meu que ele veio da Colômbia, estava fazendo estágio lá em Maringá, e ele colocou 3 caixas de codorna em cima da carriola e foi. Eu falei, é muito. Ele, não, dá para levar, beleza. Quando a gente estava indo mais ou menos na metade do caminho, essa carriola bateu a frente dela na calçada, e aí as caixas de codorna viraram e esparramaram a codorna. E eram as codornas do melhoramento genético. Então, cada codorna, elas tinham uma anilha na patinha dela com uma numeração. Então, a gente tinha um controle genealógico dessas aves. Quem era a mãe, quem era o pai, etc. e tal.
E aí, lógico, já morreu umas codornas ali, com o peso da caixa que caiu em cima. A gente achou que tinha pego todas as codornas, colocamos na caixa e terminamos o trabalho. Depois de uma semana, um funcionário lá do bovino de leite, que aí ficava na parte de baixo de onde a gente estava passando, de onde a caixa abriu com as codornas, que foi lá no galpão levar uma das codornas que ele achou que estava com essa identificação. Por quê? Porque ela tem um voo muito rápido e aí ela teve a oportunidade de fugir e ela se mandou. Com frango de corte e galinha poedeiras a gente não tem esse problema, mas com codornas tem que ficar bastante atento, porque elas são bem rápidas nessa questão do voo rápido. Então, aí aqui vou mostrar ou tentar mostrar para vocês o que seriam sacos aéreos e o que seriam os pulmões das aves. Tudo que está em branco aqui são os sacos aéreos. E tudo que está em riscadinho aqui são os brônquios secundários e os pulmões verdadeiros principalmente. Tá? Então a gente tem aqui os sacos aéreos caudais, sacos aéreos médio dorsal, sacos aéreos claviculares, craniais, né? Aí os claviculários, tóraco cranial. E aqui os sacos aéreos médio ventral. Então, no total, nós temos 9 sacos aéreos. Nós não, quem tem são as aves, nós não temos nada. Então, as aves apresentam 9 sacos aéreos que eles não participam diretamente da respiração, mas eles estão envolvidos no processo. Por quê? Porque quando a ave respira, o oxigênio vai entrar aqui pela traqueia, vai chegar aqui no brônquio médio dorsal, que é um brônquio secundário. Quando ele chega aqui, ele vai subdividir esse oxigênio. Parte desse oxigênio vai suprir a necessidade aqui dos sacos aéreos caudais, mas para ele chegar nesses sacos aéreos, eles vão passar pelos pulmões verdadeiros, que são os neopulmonares, que estão nessa região aqui mais caudal. E a outra metade desse oxigênio vai suprir a necessidade desses sacos aéreos que estão nessa parte mais cranial e ventral, que também vai passar pelo pulmão verdadeiro, que são os paleopulmonares. Então, nunca vai passar o oxigênio do bronco primário direto para o terciário, que são os pulmões verdadeiros. Ele tem essa fase de transição. Então, entra o oxigênio pela traqueia, passou o pulmão, os brônquios primários. Quando chegar nos brônquios secundários, médio dorsal, eles vão se dividir. Parte vai passar pelo pulmão verdadeiro neopulmonares, chegando nos sacos aéreos caudais, e parte vai passar pelos paleopulmonares, que são os outros pulmões verdadeiros, levando esse oxigênio também para os sacos aéreos caudais ou ventrais. Beleza? Então, nunca, em hipótese nenhuma, o oxigênio vai passar diretamente do brônquio primário para o brônquio terciário. O brônquio terciário é o que nós chamamos de pulmões verdadeiros, neopulmonares ou paleopulmonares. São 2 tipos de pulmões. Um está na região mais caudal e o outro na região mais cranial e ventral. Entenderam? Professora, eu vou ser bem sincera, me confundi bastante. Então vamos voltar. Vou ver se tem uma... Acho que a próxima figura vai ficar mais fácil. Vamos tentar. Tudo que está aqui, essas bexiguinhas aqui, são sacos aéreos, tá? Aqui a gente tem os brônquios secundários e aqui os pulmões verdadeiros. Aqui também pulmão verdadeiro, tá? Tudo que não tá nas bexiguinhas são os pulmões verdadeiros.
Então, o oxigênio vai vir pela traqueia, vai passar pelo brônquio primário, chegando no brônquio secundário, ele vai dividir. Para ele chegar nos sacos aéreos, ele vai passar por esse pulmão verdadeiro, que seriam os brônquios terciários. Então, ao chegar aqui no pulmão verdadeiro, ele acaba dividindo o oxigênio com os sacos aéreos, porque você percebe que eles estão interligados aqui? Sim ou não? Sim. A mesma coisa acontece com os paleopulmonares, que também são os pulmões verdadeiros ou brônquios terciários. A outra parte do oxigênio vai chegar aqui nesses brônquios terciários ou os pulmões verdadeiros, e aí vai ocorrer a movimentação de ar para dentro desses sacos aéreos, mais na região caudal. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Vou explicar aqui nessa figura novamente. O oxigênio vai entrar aqui pela narina das aves, pela traqueia, passou os pulmões primários ou brônquios primários, chegou nos brônquios secundários. Dos brônquios secundários, ele vai passar para os brônquios terciários ou pulmões verdadeiros, que vão promover uma rápida circulação de ar entre os sacos aéreos, tanto nos sacos aéreos caudais quanto nos sacos aéreos craniais e ventrais. Então, os pulmões, voltando aqui. Aqui, ó, os brônquios. Eles são divididos em 3 segmentos, em 3 etapas, em 3 fases, sei lá como que a gente pode denominar isso. Então, nós temos os primários, secundários e os terciários. Os terciários é aqueles risquinhos, tá? Quando chega aqui no brônquio secundário, vai ocorrer uma divisão desse oxigênio. Parte vai passar pelos brônquios terciários, chegando nos sacos aéreos. Parte vem para a questão dos caudais e a outra parte passou aqui pelos brônquios secundários, chegando nos terciários para os paleopulmonares, passando esse oxigênio rapidamente pelos sacos aéreos craniais e ventrais. Vou voltar aqui na figurinha novamente. Então, o oxigênio entrou pela traqueia, passou pelos brônquios primários, chegou nos brônquios secundários. Tá aqui, ó, brônquios médio dorsal. Quando ele chega aqui, ele vai dividir esse oxigênio. Independente dessa divisão, esse oxigênio vai chegar até os pulmões, que são os brônquios terciários, ok? Está acompanhando meu raciocínio, Natasha? Sim. Beleza. Do secundário, ele vai para o terciário. Então, o oxigênio chega e vai para os pulmões. Esses pulmões, eles recebem 2 denominações: neopulmonares e paleopulmonares. Ambos são pulmões, tá? Para passar esse oxigênio desses brônquios secundários para chegar nos brônquios terciários, que são esses pulmões verdadeiros, ele acaba promovendo uma circulação de ar nos sacos aéreos, que acaba facilitando o voo para aquelas aves que têm essa característica de voo rápido, principalmente, que é uma das características dos sacos aéreos, auxiliar no voo. Então, parte desse oxigênio vem para esse brônquio terciário, para esse pulmão verdadeiro, mais na região caudal, e a outra metade vai mais para a região anterior dessa ave, na região mais crânio torácico ali, crânio ventral. Certo? Certo, professor. Então, os pulmões verdadeiros são só a partir dos brônquios terciários. Isso, os pulmões verdadeiros são os brônquios terciários, que são os neopulmonares e os paleopulmonares. Esses são os que nós chamamos de pulmão verdadeiro, que é onde ocorre de fato o processo de oxigenação. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico, o CO2. Prof, então daí
Depois ele sai do saco e vai para esses verdadeiros, ou ele do verdadeiro ele desce pro saco? Ele tá aqui no secundário, ele vai passar para os verdadeiros, chegando nos sacos aéreos. Ah, tá. Tá? E isso é no processo de inspiração. No de expiração ocorre ao contrário. Sai dos sacos aéreos, passa pelos pulmões verdadeiros, ou os brônquios terciários, passa pelos brônquios secundários, primários, traqueia. Então, é o processo inverso. Certo? Certo. Posso seguir? Pode. Show. Vamos adelante. Que agora aqui tem esse esquemite que mostra o processo de inspiração e expiração. Então, o oxigênio é a mesma coisa que eu acabei de falar anteriormente, eu só vou repetir aqui. O oxigênio vai entrar, vai passar pelos brônquios primários, chegou nos brônquios secundários. Ele vai para os brônquios terciários, neopulmonares ou paleopulmonares, promovendo, olha as setinhas aqui. Então, é como se fosse uma bexiga murcha, né? Quando a gente inspira, vai expandir ela vai aumentar. E aí, vai encher de oxigênio. E aí, esse oxigênio vai passar aqui, promovendo uma movimentação rápida de ar nos sacos aéreos. Tanto aqueles craniais quanto aqueles caudais. Em todos os sacos aéreos. Os 9 sacos aéreos vai ter a movimentação de ar promovido pelo processo de inspiração. Enchi o pulmão, certo? Quando faz a expiração, então vocês estão vendo aqui que a setinha está expandindo, está mostrando que está aumentando. O processo de expiração é ao contrário. Então, esse ar que está dentro dos sacos aéreos vão sair, passar pelos brônquios terciários ou pulmões verdadeiros, passar pelos secundários, primários e sair pela traqueia. Tá? Então, saiu o oxigênio. Beleza? Vamos ver o que mais temos aqui. Vocês querem dar um intervalinho para a gente falar do sistema digestório, urinário e reprodutor depois? Sim? Pode ser, prof? Então tá. Eu vou só pausar essa gravação aqui